A família, em sua essência mais pura, é o primeiro espelho onde o ser humano se reconhece. É nela que damos nossos primeiros passos, trocamos os primeiros afetos e onde o coração aprende a linguagem silenciosa da empatia, da proteção e da escuta. Devemos reconhecer na família o berço da formação psíquica, moral e emocional do indivíduo. Ela é tanto microcosmo quanto macrocosmo. Uma célula afetiva que, somada a outras, compõe o grande organismo social que chamamos de humanidade. Vivemos em uma era em que tudo parece descartável. Relacionamentos se desfazem com muita facilidade. Laços profundos são trocados por curtidas instantâneas. E a família, essa instituição milenar, sofre ataques não apenas externos, como também internos. Como exemplo de ataques externos, eu posso citar o que costumo chamar de os incendiários, ou seja, são todas aquelas pessoas que adoram colocar fogo no relacionamento das demais. Assim, se uma família não estiver bem estruturada, ela pode sucumbir ante a tantos comentários maliciosos. Uma floresta se incendeia por diversos motivos, mas às vezes é por um motivo muito bobo. Pode ser por uma guimba de cigarro acesa no meio dela. E com a chegada de um vento, essa guimba se transforma numa pequena chama. E a insistência desse mesmo vento faz com que essa chama cresça e se espalhe por toda a floresta, causando um grande rastro de destruição. Mas tudo isso poderia ter sido evitado se houvesse um controle, uma devida atenção de não deixar essa guimba acesa. Se não tivermos cuidado, se não tivermos atenção com a família, se não aprendermos a usar o diálogo, que eu costumo chamar de a melhor vacina para qualquer tipo de relacionamento, todos eles, ou a estrutura familiar, podem se desfazer, podem ser abaladas fortemente. Agora, como exemplo de ataques internos, podemos lembrar aquelas mágoas não ditas, os diálogos interrompidos, os ressentimentos acumulados. Casais que desistem um do outro sem jamais tentarem resgatar a beleza do compromisso, da reconstrução. Ou ainda, filhos que preferem vínculos externos. Ah, aquela família é melhor do que a minha. Precisamos aprender a valorizar o que temos, as pessoas que transitam por nossa vida, a família. Stephen K. Scott, em seu livro Jesus, o Homem Mais Sábio que Já Existiu, relata que certa vez ele filmava um seminário e um palestrante apresentou para uma plateia um instrumento musical. Era um violino velho, deteriorado. E aí ele pergunta à plateia: quanto vocês acham que vale este velho violino deteriorado? Todos se escancararam de rir, desprezaram aquela apresentação. E ele, o palestrante, provocou: deixe-me ver aqui a inscrição que está aqui dentro. Eu recebi esse violino emprestado por um antiquário e mal consigo acreditar no que estou segurando. Deixe ver essa inscrição. O que está escrito aqui dentro? 1723. Antônios Stradivarius. A plateia emudeceu. Ficaram todos atônitos. Aí ele foi com tudo, foi em cima. Mas o que houve? Por que esse espanto todo? Antes de ler a inscrição, vocês riram dessa peça de madeira deteriorada. Depois que eu li, ela continua sendo a mesma, ela não mudou. O que aconteceu foi que vocês mudaram porque vocês decidiram honrá-lo. E é assim que nós devemos fazer. Valorizar realmente tudo
que nós temos, tudo que acontece conosco tem realmente uma importância, especialmente valorizar a família. E valorizar não é romantizá-la, não é colocá-la dentro de um determinado padrão ou num patamar de perfeição e beleza. É, antes de tudo, entender que ela serve como um espaço próprio para erros, para a prática de perdão, para a cura das feridas e especialmente para o recomeço. Ela é ao mesmo tempo ninho e trampolim, raiz e asa. Ela, num determinado momento, acolhe, protege, ensina, mas em outro momento ela precisa ajudar a abrir as asas, a pular para a vida. A família é a nossa base estrutural, ela é muito importante. Os que não valorizam a família correm um sério risco de colher uma solidão que nenhuma conexão virtual é capaz de preencher. Uma vida sem laços verdadeiros é uma vida em ruínas invisíveis. Todos nós sabemos o que é um arranha-céu. São aqueles prédios com 50, 80, 100 andares ou mais. Será que alguns de nós já se perguntou como que esses prédios não sucumbem a fortes ventanias ou a tempestades? Como que eles se mantêm de pé? É porque quanto mais alto for o edifício, mais profundo deverá ser o buraco sobre onde será colocado o alicerce. E esse exemplo vale para a nossa vida, para todos os nossos empreendimentos. Quanto mais altas ou quanto mais altos forem os nossos, ou quanto mais profundos forem os nossos motivos, mais altas e seguras serão as nossas realizações. Assim, quanto mais profundos forem os motivos da construção da família, as uniões familiares mais serão seguras e recompensadoras. Aprenda a valorizar. É possível que algumas pessoas sintam mágoas, ressentimentos ou raiva da sua própria família. Mas seria bom refletir bastante sobre a questão do perdão. Porque os anos se passam, os tempos voam e muita coisa muda. A família não é eterna. E é possível que lá no futuro essas mesmas pessoas recebam uma conta muito pesada em sua mente. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman já nos alertava que estamos em tempos líquidos. Ou seja, segundo ele, nada foi feito para durar. E de fato, realmente isso parece ser bem verdadeiro, porque tudo hoje em dia parece escorrer facilmente por entre os dedos como se fosse líquido, como se fosse água. Nada realmente parece estável, seguro. Relacionamentos hoje começam e terminam com muita rapidez. Mas a família não deveria seguir essa lógica, pois nela reside a nossa raiz mais profunda, o nosso porto seguro contra as tempestades da vida. Não há rede social, sucesso profissional ou conquista material que substitua a presença de alguém que nos conhece desde sempre e ainda assim escolhe estar ao nosso lado. Sigmund Freud, o psicanalista, ele já dizia que família é o palco dos primeiros desejos, conflitos e repressões. A psicoterapeuta Virginia Satir acreditava que famílias saudáveis geram indivíduos saudáveis. Aqui nós podemos alertar que famílias saudáveis não são famílias perfeitas, mas nela devemos reconhecer o seu papel estruturante na formação psicossocial dos indivíduos. Agora vou mencionar alguns filmes que tratam a temática da família. 2 deles são bem recentes.
como Superman 2025 e Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Esses filmes nos fazem lembrar que a verdadeira potência do ser humano não está na sua invulnerabilidade, mas sim na profundidade de seus laços familiares. No novo Superman, não é apenas o herói que impressiona com seus feitos grandiosos, mas sim o homem por trás da capa que carrega em si a saudade de seus pais adotivos. Jonathan e Martha Kent, desde cedo em sua casa, ensinaram ao jovem Clark Kent valores riquíssimos, poderosíssimos, como principalmente a manter um coração íntegro mesmo em um mundo em ruínas. Vejam que educação emocional esses pais terrenos passaram para esse jovem. Em Quarteto Fantástico, o que nos emociona é que esse filme explora o início de uma família não convencional, mas profundamente conectada pelo afeto, pelo compromisso de caminharem juntos, mesmo diante das diferenças. Reed, Sue, Johnny e Ben não são apenas uma equipe, e sim irmãos de alma. E essa união vai muito além dos laços familiares. Quantas famílias não se formam pela afetividade? Quantas famílias hoje em dia não foram formadas pela diversidade? Aqui nós precisamos deixar um pouco de lado, ou pelo menos ampliar o conceito de família. Não é mais apenas aquele conceito tradicional, modelo único de pai, mãe e filhos. Nós temos hoje famílias que são constituídas por irmãos, tios e sobrinhos, primos e até amigos. A esse tipo de formação familiar se dá o nome de famílias anaparentais, perfeitamente reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico e até por outras nações do mundo. Anaparental, o prefixo ana significa ausência ou privação, no caso aqui, ausência de pais. Então, uma família que não possua pais, mas tenha um irmão e uma irmã, um tio com uma tia, um tio e um sobrinho, ou primos, ou amigos, como eu falei, são realmente considerados famílias anaparentais, e há muitas decisões, especialmente dos nossos tribunais, que reconhecem o valor dessa família. Há casos, inclusive, em que um irmão e uma irmã foram reconhecidos como uma união estável ou uma união familiar, inclusive para adotar uma criança. Agora, como não falar da beleza de um outro filme maravilhoso, um pouco mais antigo, mas muito importante. Viva a Vida é uma Festa. Embora o pano de fundo seja a tradicional celebração mexicana do Dia dos Mortos, esse filme, ou melhor, a essência do filme está em reconectar gerações, em curar feridas do passado e principalmente em reconhecer o poder do amor familiar mesmo depois da morte. Esse filme nos traz mensagens muito importantes, como a memória dos antepassados é um elo invisível que fortalece a identidade dos vivos. A falta de diálogo e o ressentimento podem criar abismos entre as gerações, mas o perdão é o caminho para reconstruir laços. A nossa família nem sempre entende os nossos sonhos, pelo menos de imediato, mas é possível ensinar com amor e coragem o valor da escuta mútua. A preservação das histórias familiares é um ato de resistência contra o esquecimento e a solidão. Eu sempre costumo valorizar e sempre disse isso. Eu friso que é muito importante nós passarmos para os nossos filhos a nossa história pessoal, ou contar para eles, e se possível também a dos nossos pais, porque isso cria uma forte e poderosa identidade familiar, mesmo com erros e acertos, pois os nossos erros, eles podem servir como aprendizados e até mesmo como um manual de como não repeti-los, geração adentro. E os nossos acertos
eles podem também servir como sementes de virtude que uma vez regadas, poderão florescer gerações adentro. Quando buscamos nossas raízes e resgatamos a verdade sobre quem somos, a nossa família deixa de ser um peso do passado e passa a ser um farol para o futuro. Honrar os que vieram antes de nós é um ato de amor que cura, fortalece e reconstrói. A família é a nossa primeira escola, é o nosso primeiro catecismo, é a nossa primeira terapia. É também um palco ou um cenário onde nós vivemos muitas experiências. E é também onde podemos ver surgir um superpoder humano. Aquele abraço. Num mundo que parece se fragmentar, onde as guerras emocionais são tão devastadoras quanto as físicas, é urgente reconstruir nossos lares. Não apenas as casas, mas os afetos que habitam nelas. A família, como célula social, é onde podemos começar a curar feridas que a sociedade, em larga escala, não consegue tratar. Educar para a empatia, para a escuta, para a convivência é missão familiar. E é a partir desses ou dessas pequenas escolas de humanidade que o mundo pode voltar a respirar esperança. Por isso, valorizemos a família, não apenas como uma tradição, mas como uma semente de futuro. Que sejamos como o Superman, que nunca esquece as lições dos pais, ou como o quarteto, que, mesmo na adversidade, escolhe permanecer junto. Porque, no fim, a maior superpotência que temos é a capacidade de amar, cuidar e permanecer unidos. E tudo isso, invariavelmente, começa em casa.